Salmo 142, versículos 1 a 7. Esse é o texto que nós queremos ler e eu quero partilhar. Deixa eu ver se eu consigo configurar minha tela para que vocês possam ver juntos. E assim nós faremos como temos feito nas outras semanas. Vocês podem acompanhar a versão. Mas se você tiver uma Bíblia de papel, faça isso também. Acompanhe aí para que você possa conferir o texto, verificando se aquilo que está sendo dito confere. Salmo 142 é a música que nós cantamos agora há pouco. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz, Senhor, suplico. Então eu vou ler na versão da esquerda aí. Ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa e a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira-me a alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Até aí é o texto dessa noite, aí nas diferentes versões, vamos caminhar e aprender um pouquinho mais. Salmo 142, versículo 1 a 7, a verdade central desse texto é essa. O servo de Deus passa por angústia e depressão, mas é amparado. Vou repetir, aprenda isso, o servo de Deus, ele pode, não é que pode, tenha certeza, ele passará por angústias, ele vai enfrentar depressão na vida, mas a diferença é que ele é amparado por Deus. Essa é a grande lição desse salmo que nós acabamos de ler. Muitos crentes precisam lidar com essa questão. Nós não viveremos numa redoma, nós não estamos e não ficaremos numa redoma. A angústia, o sofrimento, a depressão, tudo isso vai chegar, faz parte. Em algum momento ela vai se aproximar. A diferença entre nós e aqueles que não conhecem a Deus é que nós recebemos de Deus amparo, mas muitas vezes nós precisamos aprender nos textos bíblicos como lidar com a depressão, como lidar com a angústia, como lidar com o abatimento que chega à vida cedo ou tarde. Talvez hoje você esteja participando desse culto e Deus não trouxe você aqui por acaso. Ele quer que você entenda. Há algum sofrimento hoje na sua vida muito profundo? Há alguma angústia severa? Há algo que realmente faz com que você se prostre? Que você olhe para Deus e fale, Senhor, a minha alma está abatida. Eu não tenho força. Senhor, eu olho à minha direita, à minha esquerda, e eu não vejo quem me socorra. Ó Senhor, eu estou apresentando a minha queixa diante de Ti. Esse salmo é um salmo muito importante. O rei Davi, na versão eletrônica não aparece, mas se você tem a versão de papel, está lá assim. Salmo didático de Davi, oração que fez enquanto estava na caverna. Esse é um salmo muito importante, num grupo de salmos, enquanto Davi fugia do rei Saul. Resumindo a história, ele vai ser ungido, Davi vai ser ungido rei pelo profeta Samuel, mas vai demorar algum tempo para que ele se torne rei de fato. E Saul, enciumado, começa a persegui-lo e de todas as formas tenta matar Davi, porque Davi ficou muito famoso. As pessoas começaram a gostar mais de Davi do que Saul, então Saul disse, esse homem vai usurpar o meu trono. Então Davi precisa fugir. E há um grupo de salmos,
O Salmo 34, 52, 54, 56, 57, 59 e 63 são, e esse último 142, é um grupo de salmos que fala sobre momentos da vida de Davi enquanto ele fugia de Saul. E neste daqui especificamente, ele foi composto dizendo aqui oração que ele fez enquanto estava na caverna. Nós não sabemos ao certo qual caverna é. Existem duas possibilidades, uma chamada Caverna de Adulão e a outra a Engedi. Uma está em 1 Samuel 22, outra está em 1 Samuel 24. Nós não sabemos aqui o que aconteceu, o local, mas sabemos que Davi estava dentro de uma caverna. E vamos entender por que ele faz essa oração. E quando você cantar esse hino na igreja, você vai lembrar, eu sei o que Davi estava passando. Vamos aprender um pouco mais desse salmo. O servo de Deus passa por angústia e depressão, mas é amparado. O objetivo de hoje hoje veremos remédios bíblicos para vencer a depressão. Muitas pessoas precisam ouvir esse ensino do Senhor. Por que Davi sofreu tanto? Por que Davi passou por essas lutas tão severas? Porque Deus queria deixar registrado para você, para mim, para todo o seu povo, que quando você passasse pelos momentos semelhantes, menores ou piores do que a gravidade que Davi enfrentou aqui, você tem que saber, existe um remédio. E esse remédio não é comprado na farmácia. Embora nós confiemos nos médicos e nos medicamentos, existem situações em que nós não podemos resolver simplesmente com remédios. Os médicos não podem nos ajudar em certas áreas. Então hoje veremos quais são os remédios para se vencer a depressão. Anos atrás alguém contou uma história de um pastor que estava muito cansado, estava muito desanimado com as lutas, as inúmeras lutas que o trabalho pastoral traz. E quando ele estava exausto, certa noite ele tem um sonho. E nesse sonho ele se encontra no alto de uma montanha, há uma picareta nas suas mãos, e ele fica golpeando o chão com a picareta, e o chão, esse alto dessa montanha, era todo feito de granito, aquela pedra bonita que existe nas pias e assim por diante, uma pedra muito dura. E ele golpeava com vigor aquela pedra. E por mais que ele batesse a picareta por horas e horas e horas durante o seu sonho, o pastor pela manhã, depois de golpear a noite toda aquela pedra de granito, estava exausto. E não havia nem sequer ranhuras naquela pedra. Finalmente o pastor, no seu sonho, diz: estou cansado, eu desisto. Ele joga a picareta no chão. E quando ele vai dar as costas para ir embora, um homem se aproxima e pergunta: por que você parou de golpear a pedra? E ele disse: porque não adianta. O pastor respondeu: não adianta. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu me aplique, a pedra não se quebra. E o homem disse para ele assim: mas você foi chamado para quebrar a pedra ou para golpear a pedra? Durante alguns instantes o pastor pensou naquilo e o homem disse: o seu trabalho é golpear a pedra. Os resultados, se a pedra vai quebrar ou não, não depende de você. O seu papel é ser obediente e continuar golpeando essa pedra até que algo aconteça. Ou se não acontecer, não importa. Quando terminar tudo, você cumpriu o seu papel, você foi contratado, foi chamado e foi salvo e comissionado para golpear pedras. E nesse sonho, então, o pastor volta-se, pega a picareta do chão e ele começa, agora mais animado, pensando naquilo, disse: é verdade. Se a pedra vai quebrar ou não, não depende de mim. O meu trabalho é golpear a pedra. É só isso. Então, animado, ele pega aquela picareta e volta a golpear o chão. E na primeira vez que ele golpeia o chão com mais vigor, a pedra se parte em muitos pedaços. E ele acorda. Muitas vezes na vida,
Nós nos encontramos com situações em que nós diríamos, estou golpeando algo e eu não aguento mais, estou desfalecendo, porque nós esquecemos qual é o nosso papel, nós criamos expectativas e muitas vezes as expectativas que nós criamos, elas são erradas. Você não determina o futuro dos seus filhos, por exemplo, mas há pais que estão cansados, exaustos. E Deus continua dizendo, seu papel é esse. O resultado que vai acontecer na vida dos seus filhos não compete a você. Há pessoas que estão cansadas de outras situações, estão cansadas de falar, eu já cansei de falar para o meu esposo ou para minha esposa, eu já cansei de testemunhar e nada acontece. Então vou parar de testemunhar. E aí Deus diz, mas quem falou para você que é parar de testemunhar? Ah, mas nada acontece. Se acontece ou não, isso não compete a você. O seu papel é pregar. O seu papel é testemunhar. No seu trabalho, na sua escola, não desista. Deus não nos colocou para buscar resultados, mas Ele quer testar a nossa obediência. Quando o povo de Israel estava de frente ao Mar Vermelho, e Moisés vai orar a Deus, Deus diz, por que clamas a mim? Moisés, por que você está orando? Eu já não disse para você, marche. E ele olha, na frente dele está o mar. E ele fala, Senhor, e Deus diz, por que você está clamando a mim? Mas Senhor, o mar não se abriu. Abrir o mar não é seu papel. O seu papel é andar. Vá andar. Se o mar vai abrir ou não, esse é problema meu. Eu sou Deus. E finalmente, quando o povo vai em direção ao mar, o mar se abre. Nós precisamos entender nessa vida qual é o nosso papel. Onde nós nos encaixamos no plano de Deus, qual é a sua função. Davi está muito abatido, depois de muito tempo fugindo de Saul. E Saul era muito eficaz, com o exército perseguindo Davi, dando recompensas, prometendo prêmios para quem trouxesse a cabeça de Davi. Davi está cansado. Por isso Davi fala, não há lugar onde me refugiar. Finalmente, ele encontra uma caverna. E ele então vai se esconder nessa caverna. E lá nessa caverna, em vez de estar num palácio, ele poderia pensar, Deus prometeu que eu seria rei, mas em vez de um palácio, eu estou numa caverna, estou num buraco. Ao invés de um trono, eu tenho uma pedra para repousar na minha cabeça. Ao invés de súditos, eu tenho guerreiros me perseguindo. Ao invés de um banquete, eu estou sendo privado de tudo. Ah, Senhor, a minha alma desfalece. E quando Davi está prestes realmente a entregar os pontos e a desistir de tudo, algo vai acontecer na vida dele. E é isso que esse salmo vai mostrar. Quais são os remédios? Aparentemente, aqui à luz desse salmo, Davi tem pontas do que nós podemos identificar como depressão. Angústia muito, mas ele está depressivo. E talvez você passe por situações assim. Então vamos ver nesse texto quais são os remédios que podem trazer cura à alma depressiva. Os remédios bíblicos dados para vencer a depressão. O primeiro deles nós veremos aí. Quais são os remédios? Vamos ver 4 remédios capazes de vencer a depressão à luz das Escrituras. O primeiro remédio que vence a depressão é a lembrança. É impressionante isso, é a lembrança de que você tem acesso a Deus. Muitas pessoas ficam depressivas quando olham ao redor e percebem que as pessoas não lhe estão dando, não está dando a eles a devida atenção. Quando as pessoas não escutam as suas queixas, então o que acontece? As pessoas começam a nutrir uma sensação de solidão. Quando você tem queixas, quando você está sobrecarregado, você quer desabafar. É por isso que muitas pessoas procuram os chamados psicólogos. Então eles vão ali e eles pagam e ficam um bom tempo batendo papo, desabafando, colocando para fora
o peso da sua alma. Essa é a razão porque muitas pessoas às vezes procuram pastores. Essa é a razão porque muitas pessoas às vezes procuram um psicanalista. Para quê? Porque o fardo está tão grande e não há, as pessoas falam assim, eu não tenho mais com quem desabafar. Então, às vezes você vê em filmes, as pessoas colocam aquele divã, aquela poltrona, aquela cama, não é? A pessoa senta ali e começa a contar todos os pensamentos. E aí quando termina a sessão, a pessoa fala, nossa, eu estou aliviada. Por quê? Porque ela tirou o fardo dela, ela nem resolveu o problema, ela só colocou para fora. Conhece alguém assim? Que tem a necessidade de falar? E fala, essa pessoa, se ela ficar sem falar, ela sofre. Ela precisa conversar. Nem que seja com o espelho. Nem que seja sozinho. Às vezes sai caminhando, há pessoas que saem caminhando e falando em voz alta, articulando os pensamentos. Nós temos, cada um de nós, um perfil, um padrão. Muitas vezes as pessoas precisam desabafar. Há pessoas que têm menos necessidade disso, que conseguem ficar em silêncio, que conseguem ficar quietos consigo mesmo. E às vezes as pessoas não entendem isso. Em 1998, quando eu estava no meu primeiro ano de seminário, eu levantava e eu gostava de ficar em silêncio. E às vezes eu ia tomar café da manhã, sentávamos numa mesa com 8 pessoas. E tudo o que eu queria era tomar meu café em paz. Era comer o pão. E eu via na mesa as pessoas conversando. E eu ouvia as conversas, as pessoas falavam coisas, eu acenava com a cabeça. Mas eu estava em silêncio. E haviam pessoas que ficavam incomodadas com isso e punham a mão no meu ombro e falavam, tá tudo bem? E eu fazia a cabeça assim. A pessoa assim, mas tá tudo bem, você tá tão quieto. Eu falava, não, eu tô bem. Eu só queria tomar café. Eu só queria ficar em silêncio. Mas qual é o problema das pessoas? Muitas pessoas não conseguem ficar quietas. Eu não sei qual é a sua situação. Mas Davi vai se deparar com uma situação onde ele não tem com quem desabafar as questões da alma. Existem questões do coração que nós não temos com quem desabafar. E olha como Davi vai lidar com essa questão. O primeiro remédio para vencer a depressão é a consciência de que você tem um acesso a Deus, de que você realmente não está só. Olha o que o texto bíblico nos diz. Senhor, ergo a minha voz e clamo. Então Davi se depara com o sentimento de que eu não só estou só, mas a solidão, o sentimento de solidão é muito maior. E embora as cavernas sejam ótimos esconderijos, Davi percebe que a caverna também traz muitas tristezas. Por quê? Porque de um certo modo a caverna é um bom lugar para se esconder, mas é um péssimo lugar para fugir. E ele percebeu isso. Ele falou, olha, eu achei um esconderijo de Saul, estou dentro da caverna. Mas, Senhor, se Saul chegar nessa caverna, é o fim. Porque embora ela seja um abrigo, ela só tem uma entrada e uma saída. Então Davi diz, com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. E é impressionante o que ele diz agora. Ele diz, diante dele, diante do Senhor, eu estou a queixar-me. Diante do Senhor eu estou apresentando a minha aflição. Olha como se vence a depressão. Primeira coisa é a consciência de que não importa o buraco em que eu esteja, não importa a caverna onde eu me coloquei, não importa a caverna onde eu fui obrigado a entrar por causa de uma situação, a caverna do luto, a caverna do divórcio, a caverna do desemprego, da falta de saúde, a caverna da crise conjugal, a caverna dos múltiplos problemas que vão chegando. Essa caverna é um lugar onde você olha e fala, não tenho mais saída, só tem aquela ali. Por aquele lugar eu não quero ir porque o problema está ali. Mas dentro das cavernas da vida há um Deus que nos ouve. Muitas pessoas às vezes são colocadas numa UTI de um hospital. E recebem visitas em determinados horários. E quando seus parentes vão embora, a pessoa pensa, eu estou só. E eu não duvido
que a maior parte das pessoas do mundo se sentem extremamente solitárias lá. Mas o cristão, mesmo nessa hora, ele pode falar: o Senhor está aqui comigo. O Senhor está aqui em mim. O Senhor é aquele que não te deixa, o Senhor é aquele que não te abandona, o Senhor é aquele que fica com você nas cavernas da vida. E o texto bíblico diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Derramo perante Ele a minha voz. Derramo perante Ele a minha queixa, e à sua presença eu exponho a minha aflição. O Senhor está atento ao sofrimento dos seus filhos. Nós sabemos em Filipenses capítulo 4, versículo 6, em que Deus, mesmo sabendo o que nós passamos, Ele quer que você ore. Eu mencionei agora há pouco o texto que Paulo dizia, coloque para o Senhor todas as suas petições, não fique ansioso por coisa alguma. E o que Davi faz? Ele vai orar a Deus e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não tenho a quem suplicar. Com isso eu quero dizer para você, bem simples a respeito desse primeiro ponto. Como se vence a depressão e a angústia da vida? Antes de procurar o médico, antes de tomar o remédio. Não estou falando para você não procurar o médico. Não estou falando para você não tomar remédios. Cuidado. Há muitas pessoas por aí que, se você é uma pessoa de fé, você não vai tomar remédio. Isso é mentira. Você tendo fé não vai em médico. Isso é mentira. Os médicos são bênçãos, os remédios são bênçãos. Mas eu quero que você entenda a palavra que eu vou usar aqui. Antes de, em primeiro lugar, antes de procurar qualquer tipo de ajuda, clame ao Senhor. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele abre e fecha portas. Ele muda o coração das pessoas. Então, quando você não encontra saída nas cavernas que surgem na vida, há um Deus no céu. E sabe quando ninguém escuta, quando você fala em pensamento com Deus e quando o travesseiro recolhe as suas lágrimas, você pode dizer para Ele: eu sei que o Senhor ouve a minha aflição. E sabe o que mais? Ele não só ouve. O livro de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que sofreu a nossa semelhança. Um homem que sabe o que nós passamos. A encarnação de Cristo deu a ele essa dimensão tão importante. Não que como Deus ele não soubesse, mas ele participou dos nossos sofrimentos. Ele sabe o que você está passando. E no meio da sua angústia, está pronto a ouvir você. Mas antes de eu ir para o ponto 2, a minha pergunta para você é: você busca Ele em oração? Você clama a Ele? Veja que Davi não dá ordens a Deus. Veja que Davi não pragueja contra Deus. Veja que Davi não murmura contra Deus. Apesar de ter o direito a ser rei de Israel e ser colocado numa caverna como um criminoso, Davi demonstra muita humildade. Com a minha voz ao Senhor suplico, imploro, peço. É a posição de um mendigo clamando por ajuda de alguém. Você faz isso com Deus? Você passa constantemente tempo orando, clamando por esse problema que você está enfrentando? Ou você passa mais tempo reclamando do problema do que conversando com Deus? Oramos pouco e por isso colhemos pouco. Oramos pouco e por isso temos pouco solução dos nossos problemas. Cada um de nós precisa avaliar essa postura na vida. O texto bíblico vai caminhar um pouco mais. Então a primeira dose desse remédio que nós vimos aí, deixa eu mostrar o slide para vocês novamente. O remédio que vence a depressão da vida é o remédio do acesso a Deus em oração. Nunca menospreze a glória desse acesso. Mas há um segundo remédio diante de Deus, eu acho que nós só vamos conseguir ver esse próximo. O segundo remédio
que vence a depressão. Se o primeiro é a consciência de um acesso a Deus, a segunda é a convicção, é a certeza de que Deus está cuidando. Pode parecer uma coisa talvez redundante, uma coisa é eu tenho acesso a Deus, e a outra é eu saber que Deus realmente está cuidando de mim. Nesse segundo caso, nós veremos no verso 3 e o verso 4 que dizem assim: quando dentro de mim, agora Davi vai falar a respeito de algo que acontece no seu coração. Estar dentro daquela caverna era algo extremamente perigoso. Davi e os seus homens estavam correndo um risco comparados a de um animal que é colocado diante de uma armadilha, porque não tem para onde sair, para onde fugir. Então ele fala: Senhor, quando dentro de mim o meu espírito esmorece. Deixa eu ver nas outras versões como eles traduziram. Verso 3 na versão do meio aí. Ó. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. E por que Davi está preocupado com o caminho que deve seguir? Olha como ele termina. Senhor, aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Davi está sendo vítima de uma injustiça tremenda. Davi sabe que neste momento ninguém quer o seu bem. Ninguém ousava ficar ao lado de Davi. Por quê? Porque ficar ao lado de Davi era o mesmo de se tornar inimigo de Saul, e também ia ser morto, ia ser perseguido. Certamente ao lado de Saul existiam pessoas que gostavam de Davi. Não me entenda, não é que todo mundo ficou contra Davi. As pessoas que gostavam de Davi, que eram a favor de Davi, só não manifestavam amor e cuidado com Davi por causa de Saul. E isso machucou muito o coração de Davi. Suponha que você conte muito com a sua família, conte muito com algumas pessoas que dizem para você: nós te amamos, temos um apreço muito grande por você. Mas quando um problema vem e você olha, cadê essas pessoas? Onde elas estão? Se elas deixam você, mesmo que elas digam: olha, eu não pude fazer nada, sabe porque ia acontecer tal coisa comigo? Suponha que você passa por um problema no trabalho e você se une com alguns funcionários, vão tomar providência. E aí você vai tomar providência, quando o problema vem à tona, ninguém te apoia mais. E você se vê sozinho no meio daquele turbilhão. O que acontece? Acontece exatamente isso aqui. Quando dentro de mim se abateu o espírito. Sabe o que acontece quando nós ficamos abatidos na alma? Nós queremos apoio. Todas as pessoas, quando se abatem, querem um ombro amigo, querem um aperto de mão, querem um abraço, querem um ombro para chorar, querem alguém que diga: olha, estou com você. Mas olha o que acontece com o salmista, que coisa triste. O texto bíblico caminha assim, dizendo: Senhor, quando dentro de mim esmorece o meu espírito, a minha vereda conheces, não é? Vou ler de novo na versão da esquerda. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, me ocultam, armam armadilhas contra mim o tempo inteiro. Senhor, eu me sinto como um animal encurralado. Sempre existe alguém querendo o meu mal. E eu preciso de ajuda, e pelo contrário. Em vez de ajuda, as pessoas querem a minha destruição. Olha o versículo 4, é até aí que nós vamos hoje, diz assim: Senhor, olha a minha direita. Em outras versões, da versão da direita, lá na NVI, diz: olha para a minha direita e vê. Ele está pedindo para Deus: Senhor, olha para a minha destra, que normalmente era a companhia, o amigo. Ele diz: olha para a minha destra e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. E isso aqui é o problema que está trazendo essa depressão tremenda para Davi. Davi diz: Senhor, não há ninguém que se importa comigo. Já se encontrou assim? Em que você olha e fala assim: dá-me a mão. Mas ninguém tem ali para te socorrer. Em quem você se apega? A situação é terrível. Um buraco, uma caverna.
Você clama a Deus. E quando você olha à sua volta, você se sente só. Mesmo quando as pessoas dizem que amam você, você não encontra um braço estendido, uma mão para te sustentar. É possível que durante a jornada cristã, durante a vida cristã, você se encontre assim também. E muitas pessoas, quando se encontram nessa situação de solidão, perseguidas, desamparadas, elas optam por tirar a vida. Elas falam assim, já que não tem ninguém que se importa comigo, então para que eu vou viver? Esse tipo de situação que está sendo narrada aqui para nós, esse tipo de grande desânimo, é contado para você, para que você entenda. Davi não optou por tirar a sua vida. Davi sequer cogitou a possibilidade de tirar a vida. Tirar, atentar contra a própria vida não é uma saída. Não é uma solução viável. Desistir, porque o granito não quebra enquanto você bate a picareta, não é uma opção. O seu trabalho é fazer o que Deus quer. E o Deus que fez o sol e a lua é o Deus que fez a caverna também. O Deus que leva pessoas para um palácio é um Deus que coloca pessoas num buraco. Deus estava nessa caverna moldando o coração de Davi. Se nós fôssemos olhar para a vida desse rei, nós poderíamos pensar, logo que Samuel o ungiu, era fácil, pegava Davi e colocava no trono. Mas não. Depois de ser ungido rei, ele ainda não estava pronto ainda para governar. Então Deus vai usar muitas coisas. Por que Davi se tornou o maior rei do Antigo Testamento? Porque nós vemos Deus moldando ele todo o tempo. Davi vai trabalhar entre as ovelhas. Por quê? Porque é um trabalho humilde. Davi vai trabalhar entre as ovelhas, porque a ovelha dá trabalho, você vai pastorear o meu povo, chamado Israel. Davi vai ficar à noite no campo, jogando com a pedra na funda, tacando nos lobos, porque você vai ter que ficar alerta de noite, haverão inimigos que vão te caçar. Davi vai cuidar do rebanho, porque assim você vai conhecer a geografia do local. Deus preparando ele. Um dia vem a guerra, o gigante aparece. E Davi vai enfrentar aquele gigante, porque ele é pequeno, mas no seu coração a sua fé é muito grande. Deus o havia moldado. Deus o havia preparado. Mas havia uma coisa para a qual Davi não estava preparado ainda. Ele não estava preparado para receber a glória. E quando as pessoas começaram a dizer, Saul matou 1000 e Davi os seus 10 milhares, certamente isso ia ser destrutivo para esse rei. E o que Deus faz? Deus o humilha. Deus o faz fugir como um fugitivo, um criminoso. E quando Davi chegava à noite, perguntava a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu nada fiz para que isso acontecesse. E Deus permanecia em silêncio. E Davi fala, Senhor, eu clamo, a minha alma está abatida, socorre-me, não tem ninguém à minha direita. E Deus estava ali, mas permanecia em silêncio. Talvez o silêncio de Deus diante da adversidade que você enfrenta é a forma dele moldar o seu caráter. Nem sempre Deus vai falar de maneira muito clara com você. Você precisa aprender no silêncio também de Deus. Existe uma escola de Deus que você não aprende no meio das festas, no meio da confraternização. Há mais aprendizado nas cavernas, nos desertos, nos velórios. Há muito aprendizado na dor. Então, se Deus permite que você esteja passando por angústia e depressão, aprenda que você tem livre acesso a Ele e aprenda que Ele cuida de você. Quando você olha para a mão direita e não tem quem segura a sua mão, Deus está dizendo para você, eu não quero que você confie na pessoa que segura a sua mão. Eu quero que você confie em mim. E quando você não ver mão à sua direita e à sua esquerda, há uma mão celestial sobre você. Muitas vezes nós queremos fazer do outro o nosso braço forte. E a pessoa fala assim, eu preciso do meu... Eu não sei como eu vou viver sem a minha esposa.
Como eu vou viver sem o meu marido? Como eu vou viver sem isso, sem aquilo? E Deus vai lá e tira e fala, você vai aprender a viver porque você não precisa disso para viver. Você precisa de mim. Quando nós fazemos do homem o nosso braço direito, você então tem que lembrar do texto de Jeremias que diz, maldito o homem que confia do homem, maldito a pessoa que confia na outra pessoa. Em que sentido? Que faz do homem o seu braço forte. E Davi diz, Senhor, olha à minha direita, não há ninguém que me sustenha. E Deus fala, é verdade. Eu não quero ninguém te sustentando à direita e à esquerda. Porque como não tem ninguém à sua esquerda e à sua direita, sabe o que você está fazendo? Com a minha voz clama ao Senhor, agora você está clamando a mim. Quando Deus tira as suas muletas, é hora de você se relacionar profundamente com Ele. Eu preciso terminar aqui. Talvez, meu irmão e minha irmã, você sofra. Talvez hoje, o problema pelo qual você passa, estou dizendo talvez porque eu não conheço, mas talvez a luta pela qual você passa, é porque Deus está tirando as muletas que fazem você confiar nas muletas e não nele. Se Deus permitir que você caia, tenha certeza de que você não está caindo por culpa sua. Davi era inocente nessa caverna e ele sabia disso. Mas se você sofre por causa de algum pecado, vá a Deus, peça perdão, confesse e deixe. E Ele terá misericórdia de você. O próprio livro de Salmos diz que o coração contrito e arrependido o Senhor não rejeita. Mas se você sofre injustamente e depois de avaliar você viu que não é culpa sua, continue a bater a picareta no chão. Não desista. Continue a clamar a Deus na caverna. Quando chegar a hora, Ele tirará você de lá. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo. A depressão, a angústia são problemas reais, são problemas de fato graves e eles atingem os crentes, sim. Há muitos crentes que não vêem mais saída. Há muitos crentes que olham para a sua vida e falam que não há mais esperança, não conseguem ver mudança, não conseguem ver perspectiva. Mas tudo que nós podemos ter é a perspectiva daqui de baixo, horizontal. Mas como é bom saber que há um Deus no céu que tem uma perspectiva geral, que vê o futuro, que sabe o que vem além da curva. Ó Deus, nos ensina que mesmo nas angústias o Senhor é Deus, que mesmo na depressão, no medo, na tristeza o Senhor é Deus. E o Senhor nos ensina a orar. Temos livre acesso. Ninguém, não há poder no universo que possa nos impedir de ter acesso ao Senhor. Por isso, Senhor, até que permitas que saiamos dessas cavernas, que possamos levantar a voz e clamar, que possamos apresentar a nossa queixa, a queixa do justo, a queixa daquele que sofre sem saber porquê, aquele que sofre não por causa de pecado, aquele que sofre, aquela que sofre, porque o Senhor tem um plano. Enquanto Satanás nos desafia à incredulidade, nos desafia a colocar fim à vida, que nós possamos olhar para a vida desse rei. O maior rei do Antigo Testamento também teve depressão, também teve medo, também chorou, também não teve respostas. Por que nós não podemos passar por isso também? Levanta-nos, Senhor. Dá-nos o remédio. Nos ajuda a ter convicção do seu cuidado. Não é nosso braço direito, não é aquele que está à nossa direita, não são os que estão à nossa volta. Quando nós não
enxergarmos ninguém, pela fé veremos o Senhor ali. Cuida do seu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique na graça do Senhor. Um excelente final de noite. Lembre-se, saia da caverna, mas se for necessário ficar aí, lembre-se que Deus está com você. Não desanime. O Senhor há de agir no tempo certo. Boa noite, um bom descanso. Fique com o Senhor.